Jiddu Krishnamurti, o filósofo, escritor, orador e educador indiano, que sempre se posicionou contra mestres e gurus, foi um grande pensador do século XX. Proferiu discursos que envolveram temas como revolução psicológica, meditação, conhecimento, liberdade, relações humanas e os princípios da mente. Ele, que sempre ressaltou a importância de uma revolução da psique de cada ser humano e enfatizou que essa revolução não poderia ser empreendida por nenhuma entidade ou organização externa, seja religiosa, política ou social, acabou por dissolver a ordem na qual tinha sido nomeado como dirigente. Nesse áudio eu vou te contar um pouco da história e eu vou ler para você a Carta da Dissolução, um documento revolucionário que foi o discurso proferido por Krishnamurti por ocasião da dissolução da Ordem da Estrela. Krishnamurti nasceu em 1895 na Índia, no seio de uma família que tinha 11 filhos, dos quais apenas 6 sobreviveram à infância. Desta forma, Krishnamurti, já na sua tenra infância, aprendeu lições duras com a impermanência. Aos 13 anos foi reconhecido por um membro da então Sociedade Teosófica como sendo um dos supostos mestres do mundo. A partir de então, começou a ser educado, transitando entre a Índia e a Inglaterra, recebendo formação para assumir o cargo de chefe da Ordem da Estrela, na posição de instrutor do mundo, que era uma alta posição dentro da hierarquia dessa organização. No entanto, ao longo da sua formação, atravessou experiências que o mudaram completamente, como, por exemplo, a morte do seu irmão em 1925. Além disso, Krishnamurti começou a questionar se os valores que estavam lhe sendo repassados eram realmente aqueles que iriam libertar o ser humano do sofrimento. Após 18 anos de preparação, eis então que estava à frente como chefe da Ordem da Estrela e, no seu famoso discurso da dissolução, começa então a proferir o que se chama de dissolução da Ordem. Esse discurso foi proferido em agosto de 1929, na Holanda, na frente de 3.000 pessoas. Na verdade, o discurso da dissolução é um documento em prol da revolução espiritual, da libertação das crenças que amarram o homem às autoridades religiosas. Krishnamurti sempre foi um rebelde espiritual. Sempre acreditou que a libertação humana nunca poderia ter sido transferida a uma instituição, a uma autoridade ou a outra pessoa que não fosse o próprio ser caminhando a sua senda. Assim, no dia 3 de agosto de 1929, quando o acampamento anual da Ordem da Estrela estava começando, Krishnamurti dissolveu essa mesma ordem na frente de 3.000 membros. Agora eu vou ler para você trechos desse documento, um documento que ressalta a importância da autoconsciência. O discurso da dissolução. Abre aspas. Eu afirmo que a verdade é uma terra sem caminhos, e vocês não podem alcançá-la por nenhum caminho, qualquer que seja, por nenhuma religião, por nenhuma seita. Este é o meu ponto de vista e eu o confirmo absoluta e incondicionalmente. A verdade, sendo ilimitada, incondicionada, inacessível por qualquer caminho que seja, não pode ser organizada. Nem pode qualquer organização ser constituída para conduzir ou coagir pessoas para qualquer senda particular. Se vocês logo compreendem isso, verão o quanto é impossível organizar uma crença. Uma crença é algo puramente individual e vocês não podem e não devem organizá-la. Se o fizerem, ela se torna morta, cristalizada, torna-se um credo, uma seita, uma religião a ser imposta aos outros. Isto é o que todos estão tentando fazer mundo afora. Vocês não podem trazer o topo da montanha para o vale. Se querem atingir o cume da montanha, vocês devem atravessar o vale e escalar as escarpas sem medo dos perigosos precipícios. Portanto, esta é a primeira razão, do meu ponto de vista, pela qual a Ordem da Estrela deve ser dissolvida. Nada obstante, vocês provavelmente formarão novas ordens, continuarão a pertencer a outras organizações em busca da verdade. Eu não quero pertencer a nenhuma organização do gênero espiritual. Por favor, compreendam isso. Novamente, eu sustento que nenhuma organização pode conduzir o homem à espiritualidade.
Se uma organização for criada com esse propósito, ela se transforma numa muleta, num ponto fraco, uma dependência, incapacita o indivíduo e impede-o de crescer, de estabelecer sua singularidade, que reside na descoberta que ele deve fazer por si mesmo daquela verdade absoluta, não condicionada. Esta é, portanto, outra razão pela qual eu decidi, uma vez que aconteceu de eu ser o dirigente da Ordem da Estrela, dissolvê-la. Ninguém me persuadiu a tomar a decisão. Isso não é nenhuma grande façanha, porque eu não quero seguidores, deixo claro isso. No momento em que você segue alguém, você deixa de seguir a verdade. Não estou preocupado em saber se vocês prestam atenção ao que eu digo ou não. Eu quero fazer certa coisa no mundo e eu vou fazê-la com minha total concentração. Estou interessado somente numa coisa essencial: libertar o ser humano. Eu desejo libertá-lo das prisões mentais, de todos os temores, e não fundar religiões, novas seitas e nem estabelecer novas teorias ou novas filosofias. Então vocês podem me perguntar, por que eu sigo o mundo afora falando continuamente? Eu lhes direi por que razão eu faço isso. Não porque eu queira seguidores, não porque eu queira um grupo especial de discípulos especiais. Como os homens gostam de ser diferentes de seus semelhantes por ridículas, absurdas e banais distinções que criam. Eu não quero encorajar esse disparate. De que serve ter milhares de pessoas que não compreendem, que estão totalmente imersas em um preconceito, que não querem um novo, mas que até mesmo traduziriam um novo para satisfazerem seus próprios eus estéreis e estagnados? Se eu falo de forma contundente, por favor, não me entendam mal, não é por falta de compaixão. Se você vai a um cirurgião para uma operação, não seria bondade da parte dele operar mesmo que lhes cause dor? Da mesma forma, se eu falo de forma direta, não é por falta de afeto verdadeiro, pelo contrário. Porque eu sou livre, incondicionado, completo, não só uma parte, não só uma relativa parte, mas a verdade inteira que é eterna, porque todos nós somos isso, eu desejo que aqueles que buscam compreender-me sejam livres. Não que me sigam, não que façam de mim uma prisão que se transforme em religião, uma seita. Ao contrário, eles deveriam estar livres de todos os medos, do medo da religião, do medo da salvação, do medo da espiritualidade, do medo do amor, do medo da morte, do medo da própria vida. Assim como um artista pinta um quadro porque se deleita com essa pintura, porque ela é sua autoexpressão, sua glória, seu bem-estar, assim faço isso, e não porque eu queira algo de alguém. Vocês estão acostumados com a autoridade ou com a atmosfera de autoridade, a qual vocês acham que os conduzirá à espiritualidade. Vocês pensam e esperam que alguém possa, por meio de seus extraordinários poderes, um milagre, transportá-los a esse reino de eterna liberdade que é a felicidade. Toda a sua concepção de vida está baseada nessa autoridade. Vocês me têm ouvido por 3 anos, sem que qualquer mudança tenha ocorrido, exceto em alguns poucos. Pensem agora no que estou dizendo, sejam críticos, de forma que vocês entendam radicalmente, fundamentalmente. Quando vocês procuram uma autoridade que os conduza à espiritualidade, vocês são automaticamente instados a construir uma organização em torno daquela autoridade. Pela simples criação de tal organização, a qual vocês pensam auxiliará essa autoridade a conduzi-los à espiritualidade, vocês estão encerrados numa prisão. Não quero que concordem comigo. Não quero que me sigam, quero que entendam o que estou dizendo. Essa compreensão é necessária porque sua crença não os transformou, mas apenas os complicou, e porque vocês não estão dispostos a enfrentar as coisas como elas são. Todos vocês dependem para a sua espiritualidade, para a sua felicidade, para a sua iluminação de outra pessoa, o que por si só já é algo aprisionador. Organizações não podem torná-los livres. Nenhum homem de fora pode torná-lo livre. Nem o pode o culto organizado, nem a imolação de vocês mesmos por uma causa os torna livres. Nem enfileirando-se em uma organização, nem lançando-se em trabalhos os torna livres. Quantos membros sua ordem tem? Essa é a primeira pergunta que me fazem os jornalistas. Quantos seguidores você tem? Pelo número deles julgaremos se o que você diz é falso ou não. Dizem de novo os jornalistas. Eu não sei quantos são os seguidores, eu não estou preocupado com isso. Como disse, se houvesse mesmo um que tivesse se tornado livre,
isso seria suficiente. De novo, vocês têm a ideia de que somente certas pessoas possuem a chave do reino da felicidade. Isso é errado. Ninguém a possui e, ao mesmo tempo, todos a possuem. Ninguém tem autoridade para roubar tal chave. Essa chave é o seu próprio eu. E no desenvolvimento da sua purificação e na incorruptibilidade desse eu particular está a libertação. Então vocês verão como é absurda toda a estrutura que vocês construíram, procurando a ajuda externa, dependendo de guias, de mestres, de gurus para seu consolo, sua felicidade, para sua força. Tudo isso somente pode ser encontrado dentro de vocês mesmos. Fecha aspas. É incrível como esse discurso, proferido em 1929, há quase 100 anos atrás, torna-se atual. Vivemos em um mundo moldado e ditado por seguidores, a expressão mais usada nos tempos modernos. Assistimos às banalidades das redes sociais, assistimos às formações de polarizações de crenças, de credos, de opiniões. Tudo isso aprisiona, tudo isso limita. E aí eu te convido a uma reflexão para perceber se o que você tem alimentado é uma prisão ou uma libertação. Fica bem, fica pleno, fica sereno. Eu te vejo no próximo post.